Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 7 de junho de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Drones ucranianos atacam novamente São Petersburgo. Uma humilhação. Atacaram no dia da abertura e ontem, que foi a saideira, né, o encerramento do Fórum Internacional de Economia da Rússia, que se propõe a ser igual ao Fórum de Davos, não chega nem aos pés, foi novamente atacada a cidade, deixou uma marca de novo de fumaceira, explosões, fogo, né, incêndios e uma humilhação para o presidente e ditador russo, uma humilhação para toda a Rússia e também para a cidade de São Petersburgo, que não tinha visto ataques nessas proporções e com as destruições que eu já relatei do primeiro ataque. Vamos falar também da corveta russa de 400 milhões de dólares que foi destruída e de depósitos de petróleo que estão em chamas. A Ucrânia desferiu um ataque avassalador com drones que penetraram 1.000 quilômetros, né, mais uma vez. Na abertura foi 1.000 quilômetros, agora também 1.000 quilômetros, e tem outras áreas que eles atacaram em profundidade também, dentro do território russo, na noite de ontem. Né? O ataque atingiu algumas das principais infraestruturas da Rússia e uma corveta militar foi completamente incapacitada na base de Kronstadt. Se você quer acompanhar todos os detalhes desta guerra e ver a superioridade técnica do exército ucraniano, inscreva-se agora. Vamos juntos ver como é que essa guerra vai acabar. Eu conto com você. E também peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Muito obrigado. Bom, vamos começar então com o primeiro assunto que eu vi lá, ataque de longo alcance contra as infraestruturas russas, né? O presidente Volodymyr Zelensky confirmou que as forças armadas da Ucrânia realizaram ataques em larga escala durante a noite de 6 de junho de 2026. Os drones da Ucrânia penetraram até 1.000 quilômetros em território russo e atingiram diversos alvos de logística e militares. Esta operação ocorreu às vésperas do último dia do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. A antiga cidade natal de Vladimir Putin enfrenta agora crescentes preocupações com a segurança de suas principais instalações. Os veículos aéreos não tripulados sobrevoaram a distância recorde para alvejar arsenais e bases navais em Kronstadt. O Serviço de Segurança da Ucrânia revelou um incêndio seguido de detonações secundárias no 15º Arsenal da Marinha Russa, na região de Leningrado. A região de Leningrado é a província de Leningrado, né? Que um russo fala de Krai, né? Província Krai. E nessa região que foi feito os principais ataques. Essa localização específica armazena mísseis e munições que dão suporte ao grupo naval russo no Mar Báltico. Moradores locais registraram nuvens de fumaça subindo da fábrica naval de Kronstadt. Inclusive atingiram a fábrica naval. Eles incendiaram, destruíram essa fábrica naval que fica a 30 quilômetros do centro de São Petersburgo. Mas a fumaça e o calor do incêndio podia ser vista, foi tão violento, podia ser vista em toda São Petersburgo. As autoridades de transporte locais proibiram a entrada e saída da cidade portuária de Kronstadt após o incidente. O governador da região de Leningrado, Alexander Drozdenko, admitiu que o incêndio deflagrou em uma instalação do Ministério da Defesa da Rússia. A evacuação de moradores foi iniciada do distrito de Lomonosovsky devido a riscos de explosões, e naquela região onde ficam esses alvos atacados. A logística de combustível russa também foi alvo dos ataques na mesma noite. Um depósito de petróleo no Krai de Krasnodar foi atingido a cerca de 500 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Fotos e vídeos nas redes sociais mostraram um incêndio no depósito da cidade de Ust-Labinsk. Existe o terminal portuário de Ust-Luga, não confundir, né? E esse aqui é uma cidade, um depósito próximo, é Ust-Labinsk. O comunicado oficial confirmou que 60 pessoas foram evacuadas das proximidades da refinaria e não houve registros de vítimas.
serviços especiais ucranianos identificaram o local como um importante centro logístico de retaguarda para fornecer combustível às forças russas nas frentes sul e leste. A infraestrutura portuária na cidade ocupada de Mariupol, já distante ali, também foi alvo e apresentou uma densa fumaça preta nas redes sociais. Alertas de ataque aéreo foram emitidos ao longo de toda a noite no oeste da Rússia e nas áreas ocupadas. Explosões foram relatadas sobre Uzlovaia, na região de Tula, fica lá para o lado da Sibéria, né? E em Sevastopol, na península da Crimeia, além de ações de defesa aérea perto de Sochi. Sochi, ali perto de Valdai, onde o ditador possui a sua mansão, que dizem que não está indo mais, que está com medo que ela seja atacada. A mansão, para aqueles que não assistiram meus vídeos que eu falei sobre ela, custou $1 bilhão. A construção dessa mansão é a mansão do ditador Vladimir Putin. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, afirmou que pelo menos 12 drones foram abatidos quando se aproximavam da capital russa. A Ucrânia adota cada vez mais equipamentos de fabricação ligados ao refino de petróleo e produção de defesa da Rússia. Mas esses drones que se aproximavam da capital não impediram que mais drones entrassem na capital, inclusive os aeroportos foram fechados. Estes ataques acontecem logo após Putin rejeitar a carta aberta de Zelensky do dia 5 de junho, que pedia a reabertura de negociações de paz. É interessante, né? Ontem o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia falou uma coisa correta, né? O Putin vai ter que parar essa guerra de qualquer maneira, cedo ou tarde. Só que agora o preço vai ser mais alto. Ele não disse preço, eu estou falando, ou seja, ele vai ter que ceder mais, porque ele está perdendo, ele está recuando. Em todo no fronte, ele não melhorou a defesa aérea. Os ucranianos sempre entram, sempre furam as defesas, mesmo que alguns drones são abatidos. E trazem grandes prejuízos para a Rússia. Notem, quero reforçar novamente, não tem prédios atacados. Algumas vezes que prédios foram atingidos foi quando a defesa aérea russa acertou o drone e ele caiu sobre o prédio. Aí quebrou o vidro, entrou um pedaço de estilhaço dentro do apartamento e tal. Houve casos de que o sistema eletrônico da Rússia conseguiu desviar o drone e desviou, foi no apartamento, aí explodiu. Houve esses casos, sim. Bom, vamos ver agora a destruição dessa corveta russa chamada Boyki. A Ucrânia logrou inutilizar um navio russo avaliado em $400 milhões, utilizando apenas um drone de $55 mil. Então, 55 mil e destruíram $400 milhões. Por causa disso, às vezes, dá para fazer uma coisa assim, não precisa usar um míssil, que também é muito mais caro, né? A corveta russa Boykil, do projeto 380 da Rússia, pertencente à frota do Mar Báltico, sofreu danos críticos no porto de Kronstadt, no terminal portuário lá. O ataque foi realizado pelo drone ucraniano FP-1, de longo alcance, que percorreu mais de 900 quilômetros até esse alvo. Imagens de satélite confirmaram os bombeiros tentando apagar as chamas na doca seca do porto, que também foi atingida, porque o navio estava lá, né? E o fogo da embarcação, ele acabou se alastrando, não sei como, mas porque ele estava numa manutenção, então ele estava ancorado muito próximo a esse porto seco, estava no porto seco, e parece que estava meio em fase de conclusão, mas vai ter que continuar lá, e não sei se vão poder recauchutar rapidamente essa fragata. Esse navio era conhecido por participar de operações perto das fronteiras da OTAN e escoltar a frota petroleira paralela da Rússia, ou seja, a frota criminosa sombria. As novas imagens da doca seca, segundo visões de satélites em poder das forças do Estado-Maior do Exército Ucraniano, segundo a informação deles, revelaram a dimensão da destruição antes mesmo do início do combate do fogo. A torre e o mastro da corveta desabaram diretamente sobre o casco do navio. Com impacto, essas estruturas abrigavam os principais sistemas eletrônicos, como o radar de vigilância FURG-2 e o radar de designação de alvos Monument A. O nome desse radar de designação de alvos é o Monument A.
Os radares de navegação MP231 e o sistema de guerra eletrônico TK-25 também foram destruídos no colapso. Elementos dos lançadores dos mísseis antinavios KH-35 do sistema Uran, os mísseis do sistema Uran, foram danificados pela queda da estrutura, não tem condições de lançar mísseis agora, vai ter que ser reparado também. O incêndio consumiu os espaços internos localizados atrás da casa de máquinas, onde ficam as estações de controle de armas, ou seja, o fogo atingiu a área sob a ponte de comando, também onde ficavam os alojamentos da tripulação da corveta. Então, tudo isso ficou muito visível e a Ucrânia constatou imediatamente que o navio está totalmente afetado, sem condições nenhuma de operacionalidade. E é importante destacar que testemunhas oculares informaram que foram necessários de 4 a 5 hidrantes para controlar as chamas no edifício da doca. Então, da doca seca, o fogo foi até o edifício onde estava a administração dessa doca seca. E altas temperaturas prolongadas causam perda de resistência do metal e o alagamento posterior acelera a corrosão da estrutura. Para concluirmos, os ataques da Ucrânia demonstraram a capacidade de adaptação tática e a superioridade tecnológica contra esses alvos estratégicos russos, cuja Rússia mostra sua incapacidade de aprimorar a defesa aérea, até porque está sancionada, ela consegue contrabandear, mas não na medida que precisa. Não consegue fabricar sua defesa antiaérea, não tem em quantidade grande e ali deveria ser, em princípio, uma região muito bem guardada e vê-se que não é. Agora, recentemente, inclusive ontem, o ditador da Rússia determinou que em prédios, mesmo prédios civis da cidade de Moscou, estamos falando sempre de Petersburgo, mas numa conclusão, estão sendo instalados sistema Pantsir que ele está trazendo de outros locais para defender a cidade de Moscou. O desespero está dentro do Kremlin, o desespero está na cabeça do ditador da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Para inscreverem-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Aqui vocês viram a verdade, eu conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.